Recentemente eu estava estudando algumas coisas sobre... relendo algumas coisas, principalmente um livro de um jornalista brasileiro sobre clima e sobre aquecimento global, alteração de clima. E eu tenho uma pergunta que ela vai ser respondida por vocês dois, um em cada área. Por exemplo, a alteração do clima, partindo ali do pressuposto que o ser humano está alterando o clima, que a gente tem bons dados mostrando, isso pode gerar algum tipo de problema fora do planeta? Cara, eu acho que primeiro agradecer aí pelo convite, valeu demais. Uma coisa que eu brinco, não sei se você já viu eu brincando, que no Spotify nós somos ali, né? Cabeça a cabeça, eu vi tá ali. ligado, eu né? te chamei agora pra te passar, tá ligado? Então, eu até falei, pô, vou vir aqui agora e vai me passar, cara, lá no Spotify, tô brincando. E categoria ciência a gente tá sempre... a gente tá sempre ali cabeça a cabeça. Prazerzão aí, prazer conhecer o professor aqui também. Prazer, legal pra caramba. Cara, então, né? Primeira coisa, né, que nesse lance de mudança climática, muita gente fala assim, cara, mas tem os ciclos lá, né? Então tem uns ciclos famosos aqui na Terra que chama ciclos de Milankovitch, entendeu? Que foi esse russo aí que ele descobriu que existiam ciclos em que a Terra ficava mais quente, mais fria. Tem ciclos de 50 mil anos, 80, são vários. 200 anos, 500 anos, 50 mil, 80 mil. Tem gente que descobre ciclos até hoje. Aí o pessoal fala assim, mas esse negócio não pode ser o ciclo. Aí é o seguinte, cara. Quem trabalha nessa área conhece esses ciclos. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai processar os dados referentes a clima, logicamente é o quê? Tirar o ciclo. Claro. Que a gente não quer a parte cíclica, a gente já sabe. A não ser que o seu objetivo seja estudar os ciclos. Aí você deixa eles ali. E aí você tira a tendência. Que é a tendência que a gente vê esse gráfico aí, que desde 1800 e pouco, né, depois da Revolução Industrial, está apresentando esse crescimento muito grande. E aí, respondendo sua pergunta, é o seguinte, cara. Não importa o que o ser humano vai fazer, a Terra vai mudar. Já mudou bastante. A atmosfera terrestre, ela já não é a mesma de quando a gente nasceu aqui, entendeu? E isso é problemático para o ser humano. Para o ser humano é. Agora, para o planeta, cara, o planeta ele é algo muito... A gente muda a atmosfera, dá problema para nós, que somos uma espécie que está aqui há pouco tempo vivendo aqui, que... Aí depois o professor explica aí tudo direitinho. Nós nascemos e evoluímos dentro de um ambiente que hoje já não é mais o mesmo. Mas a Terra, cara... vai passar, ela vai esquentar, ela vai esfriar, ela vai fazer o que for e tal. Por isso que a grande questão, né, de todo esse lance de mudança climática é o problema com o ser humano e com as espécies que vivem aqui com a gente hoje. Nós não aguentamos viver num planeta que tiver 2 graus acima do que, em média, do que está hoje, cara. O ser humano não aguenta viver nisso. A gente não aguenta viver com uma quantidade enorme de gases de efeito estufa na atmosfera. Fora todos os outros milhares de problemas que causam. Por exemplo, estamos vendo aí, quem tinha ouvido falar de ciclone no Brasil? Já começou a se tornar uma coisa muito mais frequente. Mudar regime de chuva. Isso, para mim, é uma das piores coisas que pode acontecer, cara. Porque você muda o regime de chuva num estado como Mato Grosso, por exemplo. Ferrou, né, cara? Aí você... não vai mais ter colheita de soja. O pessoal que vive, depende daquilo, vai para onde? Não vai ficar ali. Aí vai para, sei lá, para Floripa, para São Paulo, para Rio de Janeiro, vai migrar. Essa galera, cara, traz um monte de problema que nós aqui não estamos acostumados. Além de um monte de doença que a gente nem sabe. Às vezes tem doença que é marginal, doença que está ali na divisa entre, sei lá, Mato Grosso e Amazonas, que ela está restrita naquele ecossistema, naquele ambiente ali. Aquilo ali daqui a um tempo vem para cá, cara. Entendeu? Então, assim, agora, o planeta como um todo, ele vai alterar, mas o planeta vai continuar vivendo. Entendeu? Agora nós vamos... Mas e tipo, essa alteração que a gente está fazendo na camada de ozônio, na atmosfera, pode gerar eventualmente alguma consequência para o externo? A essa região? Pra fora não. Dificilmente vai. Pra fora não. Tanto que a camada de ozônio foi um negócio que a gente voltou, né? Olha que legal, né? Ninguém ouve mais falar da camada de ozônio. Quem é da minha geração, a gente teve um problema seríssimo com a camada de ozônio. Que o buraco na camada de ozônio, que é cíclico também. Olha que legal. Esse buraco ele é cíclico. O problema é que quando ele fechava, ele não fechava mais, ele ficava aberto ainda.
que era o problema daquele CFC. Lembra daquele gás? O gás que está na geladeira, né, o gás do desodorante e tudo mais. E olha como as coisas podem mudar, cara. Na época fizeram uma campanha gigantesca para meio que abolir o CFC. Ele foi meio que abolido e a camada de ozônio voltou ao normal. Entendeu? Então dá pra gente tomar atitudes que vão melhorar a situação. Mas aí o professor pode continuar. Posso pegar um gancho? Claro, uma outra história claro. que é paralela a essa, que é legal, lá da década de 80 também, questão de baleia. Estava naquele desespero que as baleias se extintas, essa coisa toda mudou. Hoje está cheio de baleia. Então, uma série de problemas, né, que eram realmente centrais ali, década de 80, começo da década de 90, foram resolvidos. Né? Então, a gente consegue resolver algumas coisas. Né? Então, acho uma coisa interessante, assim, né? Fazendo só um paralelo. E em termos de animais, professor, por exemplo, o clima, ele favorece migração... ele gera algum tipo, ele torna previsível comportamento em massa de animais, que isso pode eventualmente prejudicar e dar um problemão. Uma coisa que eu vejo recentemente acontecendo é o azeite de oliva, tá bem caro, não sei se a galera percebeu, mas o azeite de oliva hoje tá caro pra caramba. E isso se dá devido a uma seca inesperada que aconteceu, acho que na Espanha, em algum lugar onde plantam muitas azeitonas, etc., que é utilizado para fabricar, e subiu o preço. Então, tem consequências que a gente já está vivenciando. Por exemplo, alguns vinhos específicos não poderão mais ser produzidos porque não chega na temperatura específica. Mas e os animais, cara? Existe algum tipo de cálculo que o pessoal prediz que vai acontecer por conta do aumento da temperatura e relacionado aos animais? Então, vamos lá. Além de nós, humanos, né? Dá um monte de problema, como o Sacani citou. Muito bem. Vamos começar de planeta, pegando um gancho aqui no que o nosso Sacani falou muito bem. Então é o seguinte, Terra já esteve mais quente do que está hoje, tá? Lá no Paleozoico, vai estar mais quente daqui a algumas centenas de milhões de anos, né? Falamos sobre isso também no outro episódio. Então, o grande problema dessa questão de mudança climática, especificamente de aquecimento global, não é tanto o dado bruto da temperatura, 1 grau a mais ou 2 graus a mais, é a taxa. É a velocidade em que essa temperatura está subindo nos últimos 100, 150 anos. Em relação aos ciclos de Milankovitch, o que nós estamos passando agora? A gente está passando por um período que a gente chama de interglacial. Isso. Perfeito? Então, há 12 mil anos, nós tínhamos uma temperatura muito mais baixa, era o final do pico da última glaciação, muita água congelada em cima dos continentes. Isso fez com que o mar tivesse 130 metros, em média, abaixo do nível que ele está hoje. Houve esse aquecimento, né, e foi justamente nesse período, inclusive, né, que Homo sapiens, que humanos, né, conseguiram, né, vir da Eurásia aqui para a América. Então, nos últimos 12 mil anos, estamos tendo aquecimento natural por conta de questões astronômicas dos ciclos de Milankovitch, que é a precessão dos equinócios, essa coisa toda. Então, isso já está acontecendo, esse aquecimento já está acontecendo há 12 mil anos. E nós estamos num interglacial. Do ponto de vista dos animais marinhos que eu trabalho, hoje está um período ótimo para crescimento de recife de coral, para floresta em área seca também, porque está quente, está úmido, tem vastas, né, o que a gente chama de das planícies, né, litorâneas, né, elas estão bastante inundadas, então a gente tem bastante espaço para manguezal, para recife de coral, que é um período bom para isso. Só que, por questões antrópicas, está aquecendo mais ainda, e está aquecendo muito rápido. Então, a grande questão, né, que a gente debate na zoologia, especificamente agora falando um pouquinho de corais, que é o que eu trabalho um pouco mais, é o quanto esses organismos vão conseguir se adaptar à velocidade que a temperatura está subindo. Então, de novo, porque não é 2 graus a mais daqui a 10 mil anos ou daqui a 7 mil anos. É 2 graus daqui a 30. Perfeito. Então, essa é a grande pergunta, né, que a gente tem. O que nós temos são previsões, né, de pessoas extremamente inteligentes, né, que realmente previsões aí de pelo menos uns 2 graus, né, me corrige, Sacani. É isso aí. Né, em relação a isso, então parece que vai acontecer mesmo. O que vai acontecer em relação aos animais e a plantas e a fungos, a gente vai ver. A gente sabe que o metabolismo pode aumentar exponencialmente, né, por exemplo, corais de mar profundo, com um pequeno aumento já da temperatura. Né? Com aumento de 2 graus pode aumentar bastante, mas muito disso a gente realmente vai pagar para ver. E vai ser bem gradual. Tipo, eu entendo que no macro tempo é rápido, mas para a gente ver consequências em animais, a gente vai conseguir ver, por exemplo, não sei, hipotetizando aqui, uma extinção de uma espécie em 10 anos que não estava previsto? Sei lá. Falando de recife de coral, tem um fenômeno que chama branqueamento de coral. Isso aí.
Isso aí é famoso, está acontecendo. O coral, ele forma o recife porque tem um animal, que é o coral, e tem uma alga que vive dentro dele, chamada dinoflagelado, é um endosimbionte, vive dentro da célula do coral. Essa alga não tolera muita variação de temperatura. Então, grandes eventos de branqueamento de coral, até a década de 80, 90, eram relativamente raros. Agora, cada poucos anos, tem eventos em massa de branqueamento de coral. O que é o branqueamento? É quando o coral perde essa alga. Essa alga é fundamental para fazer fotossíntese nessa relação endossimbiótica com o coral. Uma vez que ele perde essa alga, ele não morre de cara. Mas se a temperatura da água do mar se mantém alta por questão de algumas semanas ou um período um pouquinho maior, aí o coral morre também. É mais sensível. É mais sensível. Isso já está acontecendo, Ezra. Olha só, cara. Isso, nos últimos 10, 15 anos, a frequência de branqueamentos em massa aumentou consideravelmente. Então, nós já estamos nesse processo. A pergunta, do ponto de vista científico agora, que a gente não tem a resposta ainda, é como e se esses animais vão se adaptar a isso. O que a gente acredita, no caso de corais, é que corais ramificados, que crescem mais rapidamente, talvez se deem melhor nesse cenário do que corais mais robustos, que crescem mais lentamente. Seria por uma diversidade de capacidade de adaptação, por probabilidade mesmo? Perfeito. Então, talvez alguns, né? Imagina que um coral venha a sofrer bastante. Aquele que cresce mais rapidamente, talvez consiga se recuperar mais rápido depois que a gente tem uma temperatura mais adequada, né? Mas isso aí a gente está vendo agora. A gente está vivendo, né? Tá vivendo. Esse que é o problema. A gente está vivendo e aprendendo com o problema, cara. Exato. Isso é problemático. Mas eu acho assim, para sintetizar, Sacana, não sei se você concorda comigo, as previsões parece que estão se concretizando. Sim. Né? As previsões dos nossos colegas que lidam com a questão realmente climática, né? O que nós, pelo menos eu na biologia, o que a gente está fazendo é começando a documentar em campo isso que está acontecendo, né? E aí é um pouco mais difícil a gente prever exatamente o que vai acontecer daqui a 100 anos. Mas o que as evidências indicam é que a gente vai ter, pelo menos, né, para alguns grupos de organismos como corais, o potencial de uma mudança, né, de comunidade mesmo, de corais talvez mais ramificados em vez daqueles mais robustos e possivelmente do que a gente chama de uma mudança de fase, que é quando o coral morre, mas ele não consegue mais competir com as algas. E as algas começam a tomar conta do ambiente. E essa mudança de fase, ela não é totalmente irreversível, mas ela é quase. Porque uma vez que muda do coral para a alga... voltar depois... É muito complicado, porque a alga cresce muito mais rápido que o coral. Então, e a consequência disso, o que é? A consequência é que você perde, né, toda aquela conformação tridimensional que os corais têm, né, com buracos, com tocas, né, para esses outros organismos viverem nesse local. Mas aí você pode mudar o ecossistema ali dos oceanos, porque o coral ele é muito importante para regular, para tudo isso. Com certeza. Se mudar tudo para alga, dá um problemaço, assim. Pode dar um problema. Né? E aí o que o Homo sapiens ainda está contribuindo ainda mais para isso? Porque tem organismos que comem essas algas. Né? Quem que come alga? O ouriço do mar come alga, por exemplo, e tem muitos peixes herbívoros, né, que comem essas algas também. O que nós estamos fazendo com esses peixes herbívoros todos? Matando para comer. Então, o que a gente tem, né, para o coral formar ali o recife de coral, ele tem a ajuda dos ouriços e dos peixes herbívoros também, que vão comendo essas algas. Eu estou simplificando algo que é mais complexo, tá? Mas eles vão comendo essas algas, e isso permite que tenha espaço para os corais crescerem. Né? Então, se você vem primeiro, aumenta a temperatura, já desbalanceia essa relação do coral com a microalga. E ainda não tem os peixes para comer. Os peixes e ouriços que comem os competidores do coral, a alga vai acabar tomando conta desse ambiente que muda a complexidade tridimensional do ambiente, né? Então diminui, cria muito sombreamento e pode diminuir a quantidade de tocas, coisas desse tipo, para os outros organismos que vivem lá. Consequência, possível diminuição de biodiversidade. Teve uma vez que eu vi um documentário chamado Como os Lobos Alteraram os Rios, que a galera soltou alguns lobos no parque de Yellowstone. E é um documentário mostrando como o ecossistema está interligado, como o Sacani falou. Os lobos começaram a caçar castores que faziam as represas dos rios e só de adicionar lobos no parque, os rios começaram a alterar o curso nos próximos anos. Né? Eu fico imaginando isso, né, cara? A alteração bizarra que pode acontecer ali. O planeta Terra, o planeta Terra, né, cara? A gente vive num equilíbrio e num equilíbrio muito, né?
ali numa linha, como que a gente fala ali? Uma navalha, entendeu? Qualquer coisinha pra cá, porque muita gente fala assim, poxa, mas só 2 graus. Só lembrar pro pessoal que a gente fala 2 graus, é 2 graus em média no planeta todo, entendeu? Então isso é muita coisa. E a gente, como o professor que falou, a gente vive num equilíbrio, cara. É um equilíbrio, uma linha muito tênue aqui. Um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, você desbalanceia todo o sistema que a gente vive. E aí, cara, é pessoa que depende de tal coisa, não vai mais depender daquilo, porque tem o efeito que é esse todo e tem as consequências que aí entra numa reação em cadeia, né? De consequências, né? Imagina o oceano dominado por algas, sei lá, vai que acontece um negócio desse, fica tudo dominado por alga. Isso aí vai mudar o tipo de peixe. Tal lugar que vive da pesca daquele peixe, aquele peixe não vai mais existir. Porque ali só tem alga agora. Vamos supor. O que essas pessoas vão fazer? Elas vão ter que sair dali, vão ter que procurar um outro lugar. Que outro lugar? Outro lugar. Aí vai virando uma... Quem fala muito legal de todas essas consequências é o Paulo Artacho, que é um climatologista brasileiro. Conhece ele, né? Não pessoalmente. Mas eu levei ele lá no Ciência Sem Fim. Cara, ele é sensacional. Porque a gente pode estudar isso aí, que a gente estuda mesmo, que são esses efeitos e tal. E depois tem a galera que estuda as consequências disso lá na frente, cara. Que é aí que é o negócio para tomar cuidado, entendeu? Se me permite, eu acho assim, eu vejo dois... Sacane, vê se você concorda comigo. Eu vejo 2 abordagens do ponto de vista político, filosófico. Né? Um grupo que, assim, olha... Acho que todo mundo sabe que vai acontecer essa mudança, né? Mas um grupo que fala o seguinte, vamos começar a atuar agora. Para evitar. E o outro não. Vamos pagar para ver. Lá na frente vai acontecer. Mas aí a gente vai se virar e vai dar um jeito de resolver essa coisa. Eu tendo a ser mais do grupo... por que não tomar umas atitudes agora já para não pagar para ver lá na frente, né? Então acho que é basicamente esse debate todo que tem em relação, né, essa questão